Olá, queridos alunos do curso de Gestão de Negócios Imobiliários. Eu sou o professor Victor Biazon e eu estou muito contente em estar aqui mais uma vez para a gente poder discutir um pouco daquelas nossas teorias aplicadas durante as nossas aulas ao vivo da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação, nesse momento, neste nosso estudo de caso, onde a gente vai poder fazer um pouco dessa balança, aquilo que nós vimos em teoria, agora entender como ela funciona lá no mercado, na parte prática. E para isso, eu tenho dois convidados para lá de especiais e a gente vai abordar hoje a empresa, a construtora Plaenge, esse grande case de sucesso em nível nacional, aqui com a gente hoje para que a gente possa conhecer quais são as estratégias de comunicação que eles trabalham e também como eles aplicam a negociação em meio aos seus negócios. Para isso, então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, aqui respeitando pela ordem, o Leonardo Fabian, que é o gerente regional da Plaenge aqui de Maringá. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o professor Jorge Vandal, que é um dos autores do livro que nós utilizamos na nossa disciplina. Mas eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse para o pessoal de casa, né, para os alunos, para que eles pudessem também conhecê-los e aí a gente poder iniciar o nosso papo. Por favor, Leonardo. Bom, meu nome é Leonardo Fabian, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Paraná. Tenho um pouco mais de 10 anos de profissão. Eu sou formado em Curitiba, trabalhei em 3 mercados diferentes no Brasil. Trabalhei em Curitiba mesmo, depois trabalhei em Cuiabá, no Mato Grosso. Atualmente sou gerente regional da Plaenge em Maringá, no Paraná. Tive uma experiência no exterior também, trabalhei 1 ano na França, com engenharia civil, com mercado imobiliário. E estou aqui para falar um pouquinho da nossa história, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro. E tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor tanto para nós e talvez principalmente para os nossos alunos que sabem um pouco desse mercado, mas muitos deles estão iniciando agora no mercado de negócios imobiliários e a sua expertise vai ser de grande valia para que a gente possa melhorar o nosso entendimento. Professor Jorge Vandal. Eu sou o professor Jorge Vandal, estou aqui para reforçar um pouco os conceitos aí das aulas. Sou jornalista por formação, tenho um MBA em Marketing e mestrado em Comunicação Social. Também sou empresário, tenho uma escola de profissões, então entendo um pouquinho da área da negociação e sou professor universitário em diversos cursos superiores na área de Marketing e Comunicação. Bom, pelo que vocês puderam perceber, eu estou super bem assessorado, estou bastante à vontade e tenho certeza que o nosso bate-papo vai fluir. Preparei aqui algumas perguntas, alguns direcionamentos para que a gente possa encaixar as unidades da nossa bibliografia com o nosso bate-papo, com a atividade que os senhores executam no dia a dia, ok? Eu sou um pouco metódico, então eu coloquei ali para começar pela unidade 1 e daí pergunto, vamos trabalhar aí quem responde primeiro. Vou começar aqui pelo Leonardo. Eu sei que na sua atividade, como gerente, você tem que lidar com bastante gente, tanto internamente como externamente. E o que você entende, sei lá, pode pegar a teoria, mas na sua formação, no seu entendimento, o que você entende como processo de negociação ou como negociação? Na verdade, a negociação, o que a gente percebe? É um processo que está em todos os momentos do nosso dia a dia no mundo empresarial. Porque você está negociando não só bens, né, imóveis, móveis e etc., como você tem negociação de conceitos numa reunião, você tem negociação de estrutura, negociação de equipe. Cada conversa com cada colaborador da empresa acaba sendo uma negociação entre o colaborador e o gestor daquela pessoa. Sim. Então, a negociação, se você pegar, né, nos conceitos tradicionais, a teoria, etc., ela fala um pouco disso, mas eu diria que ela é até mais abrangente do que os conceitos, porque tudo é negociação. Até em casa com seu filho você está negociando o tempo todo. A hora que você está dizendo não para o chocolate e só depois de comer. Exatamente. Então acho que a negociação tem em toda parte hoje em dia. E o que especificamente a Plaenge, a sua unidade ou a Plaenge, a grande Plaenge, negocia no cotidiano? Qual que é o portfólio de produtos e serviços que vocês têm atualmente? Certo. Dentro do grupo Plaenge, nós temos algumas divisões, né? O grupo ele é composto por 6 empresas
Essas empresas atuam na parte de incorporação residencial, que é a construção de prédios, etc., numa área de loteamentos e condomínios fechados, empreendimentos horizontais, uma locadora de equipamentos de construção civil e uma divisão industrial, que aí o foco são fábricas, plantas industriais, esse tipo de coisa. Eu, especificamente em Maringá, atuo exclusivamente no ramo residencial de incorporação. Então, eu trabalho com prédios. Dentro da minha unidade, nós temos alguns itens principais de negociação, que eu diria que é o principal deles, venda de apartamento, né? É o meu negócio, eu vendo apartamento. Mas a gente tem em grandes quantidades também negociações de compra de terrenos e negociações da engenharia. O que são as negociações da engenharia? Compra de prestação de serviços para as obras e compra de materiais para as obras. Então, são esses 4 tipos de negociações, são as principais. Uhum. Mas, como eu falei, a gente negocia tudo. Talvez me arrisque em perguntar e você se arrisque em responder desses 4 tipos de negociação que você citou. Qual é a que mais dá trabalho para você, enquanto gerente regional da Plaenge? A que mais dá trabalho hoje é a compra de terreno, pelas especificidades de cada situação, de cada negócio. Eu diria que as outras, já existem padrões pré-estabelecidos, você tem treinamento de equipes que você vai desenvolvendo os conceitos e a coisa flui de uma forma mais tranquila. Já a negociação de terreno, cada caso é um caso, cada terreno é um terreno, então tem uma expertise maior envolvida, um trabalho maior envolvido. É o que a gente comenta durante as nossas aulas ao vivo, que existe ou pode existir um processo de negociação. Cada negociador, de acordo com a sua experiência, ele tem o seu modelo. Muitas vezes nós criamos o nosso modelo. Mas essa história de cada caso ser um caso, isso faz com que a gente necessite utilizar das nossas experiências anteriores, da nossa inteligência emocional naquele momento para tentar fechar o negócio da melhor maneira possível, não é verdade? Exatamente. Eu escutei de um consultor uma vez que ele falou o seguinte, que quando você negocia uma situação como essa, né, uma compra de terreno, que você negocia um bem que é muito valioso, que existe um vínculo emocional da outra parte, exato, principalmente nesse ponto. O que acontece? Você tem que estar preparado para as adversidades. Por quê? Porque você vai descobrir ao longo da negociação uma série de fatores que você não sabe quando você começa a negociar. Então, qual é o valor sentimental daquilo? Por que tem um valor sentimental? Quais são as prioridades daquela pessoa? Então, tudo isso você vai moldando a negociação à medida que você vai descobrindo. Porque nós, enquanto negociadores, temos as nossas, eu vou usar uma palavra feia, mas não é no sentido ruim, mas nós temos as nossas artimanhas, a gente vai preparado para aquela negociação. Mas, em muitos casos, a gente estuda, aliás, é necessário estudar o outro lado. Mas quando você não tem contato algum, quando você não conseguiu buscar informação nenhuma daquele outro lado, por exemplo, o dono do terreno que vocês vão adquirir, então é preciso se cercar de mais algumas certezas ainda, porque pode ser que ele realmente não queira se desfazer do terreno, foi doação do pai dele, etc e tal. Então tem sérias circunstâncias ali que vocês precisam sentar com os ânimos bastante acalmados para poder discutir sem que nenhum ou outro tenha aqueles picos de adrenalina e depois de repente levar a negociação a perder. Exatamente. O professor Jorge, no seu dia a dia, você também efetua negociação lá na sua empresa? Como é que essas negociações acontecem? Foi como o Leonardo falou, né? A gente faz negociação o tempo todo, em todas as áreas. Eu prefiro falar da negociação que eu faço com os alunos no dia a dia, né? Quer dizer, enquanto professor, cada vez mais a gente tem que negociar a troca, né? A gente está ali para passar uma informação, um conhecimento e muitos casos, alguns alunos ou clientes estão ali pelo conhecimento, pela informação e outros estão querendo o diploma, né? Ou querendo o certificado, no caso de um curso profissionalizante. A gente tem que negociar convencendo da importância daquele conteúdo, para ele e oferecer alguma coisa em troca. E a coisa em troca que dá muito certo com o aluno não é dinheiro, não é nada, é nota.
Então, olha, se você fizer esse trabalho, você vai ganhar essa nota. Então, quer dizer, é aquela negociação indo para o lado da escola também, que acontece no dia a dia. A gente vive numa sociedade capitalista, altamente ligada ao consumo, altamente ligada ao valor monetário, à moeda, à mercadoria, e, infelizmente, acaba tendo o efeito quando você oferece algo em troca que seja menos subjetivo, né? Como a nota ela é mais concreta, você pode tirar um ponto, né, do que, você vai utilizar isso no seu dia a dia. Infelizmente a gente não tem essa utopia. A negociação é um exercício de paciência também, dúvida, né? Porque você testa as suas paciências todas e também você está testando a paciência do outro lado para ver se você consegue furar a barreira que está lá, de repente, um muro à sua frente. E nesse exercício de paciência, devagarzinho, a gente vai tentando conciliar os desejos, as vontades ou as prioridades. É diferente no caso do Leonardo e no meu caso, que o professor tem uma certa posição de autoridade naquele momento. No caso deles, não. Ali você está negociando e, ao contrário, você tem que demonstrar uma posição de humildade para que haja uma abertura, uma empatia do outro lado. E no caso da negociação de um proprietário de terreno, às vezes a negociação começa com ele, mas ela se estende para pessoas que são influenciadoras, né? Exatamente. Tem que influenciar outras pessoas a convencê-lo. Né? Em aula a gente falou esse negócio de autoridade, de tempo, informação e poder. O poder é uma barganha importante no processo de negociação, mas a gente precisa saber como dosar esse poder. Sim. Porque se você for autoritário demais, Aí isso vai assustar o outro lado e com certeza você vai acabar perdendo aquela negociação. O outro lado também acontece. Se você for muito bobinho ou muito humildezinho, vai permitir com que a pessoa ache que ganhou terreno e vai querer montar com os dois pés nas suas costas. Então é um exercício de paciência, utilizar esse poder mais na dosagem certa. E para que a gente possa fazer essa dosagem, na unidade 2 a gente viu a importância das habilidades dos negociadores. A gente entendeu o conceito de competência como conhecimento, aquele técnico, a habilidade, que é aquilo que você sabe fazer, a gente deu exemplo de trabalhos manuais, e as atitudes de você ir ou de você recuar. Nesse sentido, eu pergunto para você, quais são as habilidades que você acredita ter e que facilita o seu processo de negociação? Olha, o processo de negociação, eu acho que ele é 50% emocional, 50% racional. Já começa por aí. Então, uma das coisas que eu consigo separar bem, e eu tento passar isso para a minha equipe sempre que possível, é você controlar o emocional. Porque o emocional muitas vezes te mata na negociação ou te dá a vantagem da negociação, né? Dependendo do emocional da outra parte. Exatamente. Então, acho que a principal habilidade que eu consegui desenvolver ao longo desses tempos foi a parte emocional, de você se manter emocionalmente distante da situação. Claro que você tem que ter um acompanhamento, etc. e tal, mas você não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente ou no calor da negociação, na ânsia de querer fechar e fazer alguma besteira. Exatamente. Né? Então, essa é um ponto que eu trabalhei muito tempo em cima disso e consegui chegar num bom nível, eu diria. E outra situação também é um certo controle do tempo da negociação. Porque o tempo ele pode estar a teu favor ou contra você. Exatamente. Mas quem vai demonstrar isso para outra parte é você. A outra parte não sabe se você está em cima do laço para aquele negócio ou se você tem tempo de sobra para aquele negócio. Então, você saber dar esses indicativos para outra parte, sem mostrar a sua fragilidade de tempo, etc., é muito importante. Você ter esse controle do que você pode mostrar ou o que você deve mostrar. Muitas vezes você mostra o oposto do efetivo, né? Você mostra que você tem tempo para aquela negociação e no fundo Deixa você não correr, tem. mas você está ali, por dentro você está Exatamente. realmente apertado. Então são dois pontos que eu trabalhei muito no começo da minha carreira e que hoje acho que eu e minha equipe, a gente tem conseguido trabalhar bem. O Leonardo conseguiu desenvolver isso internamente com a experiência. Como é que você transmitiu isso para a sua equipe? Que eu acredito que vocês trabalhem nesse mesmo sentido, de controle emocional e de deixar o tempo trabalhar por vocês. Sim.
No fundo, o que acontece, né? Eu tenho uma equipe, minhas principais equipes que negociam é a equipe de vendas, negociando os apartamentos à venda. Junto comigo, trabalhando na compra de terrenos, eu tenho mais uma pessoa que me auxilia, que quem está à frente, efetivamente, desse negócio. E aí as equipes de engenharia, que são os engenheiros residentes. O primeiro ponto é que na contratação dessas pessoas, quando a gente começa com uma pessoa nova, é treinamento. Então, entrou na empresa, tem um treinamento tanto de produto, de sistema, como é que a gente trabalha, etc. E aí uma segunda parte, que a gente não diz especificamente até para o colaborador, agora a gente vai te dar um treinamento de negociação. Não, também porque acho que não adianta você falar, porque são os conceitos que você vai explicar para ele. E aí a gente começa, por exemplo, na equipe de vendas, como é que funciona a nossa tabela, como é que funcionam os formatos de pagamento, o que é possível fazer, o que não é, qual é a brecha que você dá para o cliente pedir isso, qual é o ponto de corte a hora que ele começa a falar em alteração de pagamento. Então a gente começa a moldar a pessoa nesse sentido. A partir do momento que ela tem enraizado lá na consciência dela quais são os parâmetros, quais são os tipos de negociação possível e etc., aí sim a gente coloca ela na prática atendendo, fazendo negociação. E nessas negociações, nas primeiras principalmente, mas ao longo do tempo, a gente sempre tem um certo acompanhamento dessa equipe. E nesse acompanhamento você vai dando tom. Olha, nesse caso aqui, o que aconteceu? Aconteceu isso, 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 aquilo. Então vamos fazer o seguinte, dá um tempo para o cara. Espera uma semana, não liga, não entra em contato. Se ele não entrar em contato até dia tal, você liga para o cara e fala isso, isso e isso. E aí você vai fazendo um acompanhamento caso a caso no início, a pessoa vai entendendo os conceitos e como é que você deve lidar dali para frente. E hoje, como gerente, você negocia diretamente com o cliente ou você fica mais supervisionando a equipe que propriamente vai até o cliente ou o cliente vai até essa equipe? Essa é uma pergunta interessante. Quando eu comecei minha carreira, na verdade não quando eu comecei, porque eu comecei como engenheiro de obra, mas quando eu assumi a gerência da regional, uma das dificuldades que eu tinha era justamente de eu começar a participar muito das negociações e ter muito contato com o cliente. Então todos os clientes acabavam me conhecendo, aí eles só aceitavam falar comigo. E até que eu conversei uma vez com o meu líder na época e uma coisa que ele me falou me fez mudar meus pensamentos, que é o seguinte: se você como gestor está participando de todas as negociações e fechando todos os apartamentos, para que você tem uma equipe de vendas? Né? Então, o nosso conceito hoje, e minha equipe já atua assim há pelo menos uns 5 anos, eu não participo de negociação. Eu não entro na jogada, eu não falo nada. O que eu faço nos bastidores, eu estou ali para uma consulta deles. Então, eu estou com um caso difícil, assim, assado, que lado eu vou, o que eu faço, eu dou orientação. Mas hoje eu não tenho contato com o cliente. Então é até engraçado, porque o primeiro prédio que eu participei, efetivamente, eu conheço quase todos os clientes, até hoje. Agora, os últimos lançados, eu não conheço nenhum cliente, pessoalmente, né? Você sabe os nomes por causa dos relatórios, etc. Um ou outro cliente pontual, você tem um relacionamento pessoal por algum outro motivo que você conhece, etc. Mas só, a grande maioria, quem está à frente é a equipe de vendas. E eles estão lá para vender, não sou eu que estou lá para vender, né? Então a gente tenta separar isso para ficar bem claro para todo mundo. Cada um no seu quadrado, cada um nas suas respectivas funções, e é para isso que a equipe de vendas funciona, para que eles sejam efetivamente uma equipe de vendas. Mas eles sabem que precisa ter alguém que vai estar ali no backstage, vai estar nos bastidores, para poder, de repente, até dar uma ajuda, dar um diagnóstico da situação e falar: por que não tentar ir por esse caminho, ou por que não tira aqui, ou liga de novo, ou não liga mais. Então, é preciso que haja essa pessoa para poder tomar algumas decisões que, de repente, o membro dessa equipe que não tem tanta experiência vai precisar. Exatamente. Em contrapartida, isso demanda uma habilidade muito maior de você, e o fato de você ter participado de negociações no início da carreira faz você ser o que é hoje, porque talvez, não tendo a experiência, as habilidades que você adquiriu em campo, talvez fosse difícil de tomar algumas decisões para a equipe. Exatamente. Eu acho que isso me credencia para poder ensinar e cobrar deles. Né? Exatamente. É fácil falar faça se você nunca fez. Então é bacana que a gente tenha a experiência do negociar tete a tete
partiu daí de repente numa hierarquia, né, uma promoção, você está numa posição onde você pode coordenar uma equipe mais com o seu conhecimento, com as suas experiências anteriores. Ainda na unidade 2, agora direcionando ao professor Jorge, como comunicador, que habilidades que você acredita ser imprescindível para que passar para os funcionários, para os colaboradores de uma forma geral, para que eles tenham um bom processo de adaptação das suas habilidades ao processo de negociação, ao planejar o processo de negociação? Negociar é comunicar, né? Então, eu costumo, até toda vez que eu vou falar de comunicação em alguma aula, alguma palestra, eu uso esse exemplo. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Só que, geralmente, às vezes a pessoa que está numa posição de gestor ou a própria empresa, ela acha que ela deve falar muito, muito, muito mais do que ouvir. Então, se a gente pegar a nossa fisiologia, ela é muito sábia. Em primeiro lugar, você se colocar como negociador, se colocar na posição de ouvir o outro lado. E a partir do momento que você ouve mais aquela pessoa a qual você está negociando, você vai obter informações que são importantíssimas para que você possa dar uma contraproposta ou conhecer um pouquinho melhor o perfil dela e adaptar a sua estratégia de negociação, né? Então, eu costumo dizer, aquilo que o bom comunicador deve fazer. A gente acha que quando a gente fala em comunicação, é falar para convencer. Isso é uma das etapas do processo de comunicação. Mas o mais importante, se eu tenho o objetivo de convencer o outro, é, em primeiro lugar, ouvir ele. Nesse sentido, a segunda pergunta que eu vou te fazer, que está no nosso roteiro, ela fala mais ou menos isso. Quando você está negociando, seja com seus clientes ou seja com os seus alunos, você percebendo que quando você tem experiência, você consegue perceber qual é o resultado daquela prosa. Você percebendo que a coisa está indo para um lado negro da força, você recua, você pondera um pouco ou você avança mais? Como é que você faz esse exercício de, percebi que essa conversa está levando para um caminho que eu não gostaria? Como é que você faz para lidar com essa situação? Parece até que a gente é dissimulado e manipulador, né? Quando a gente, um bando de Dexter, psicopata. Exatamente. Parece que a gente é dissimulado e manipulador, mas a gente recua sim, a gente muda o tom, a gente tenta tornar a situação um pouco mais favorável nesse sentido. E assim funciona a negociação. Então você coloca uma posição, coloca uma ideia, uma proposta, e a partir da reação do outro lado, no campo da negociação, você readequa a sua estratégia, ou até mesmo a sua postura, ou como o Leonardo disse, você prorroga aquela negociação do que você chegar ali naquele momento a um ponto final que não é favorável a você prorroga aquela negociação. Então, sem dúvida nenhuma, parece até que você é dissimulado e manipulador, mas não é esse o caso. Vale a gente lembrar... Não, mas não é. Para mim, vale a gente lembrar. Não é do modo ruim. Sim. Mas enquanto a gente negocia, é igual o Leonardo falou, esse controlar as emoções. Com e não certeza. deixar que a pessoa... Você está ali suando, tá aquela pizza embaixo do seu braço, está escondendo, mas a pessoa está vendo você lá, tranquilo, calmo, deixa ele falar, desenrolar a história dele. Eu preciso fechar esse negócio, mas eu não posso deixar ele perceber isso. Você tem que isso usar é inteligência. Inteligência emocional. Você tem que usar as técnicas da negociação e da comunicação para o seu objetivo final, que é convencer a pessoa. Mas, obviamente, que tudo isso dentro da ética. Né? E assim, como a gente trabalha muito com questões ligadas ao mercado, aí às vezes a gente vai se perguntar, como que eu sei que eu estou agindo dentro da ética? Quando você sabe que está oferecendo um produto ou serviço para aquela pessoa por um preço que é justo para ambas as partes e que aquilo vai realmente trazer um benefício para aquela pessoa. E que você vê que aquela pessoa tem capacidade e tem condições de arcar com aquela compra e assim por diante. Então, eu sei que o mercado, mais uma vez, consumo capitalista, em muitos casos é predatório, né, não se preocupa com isso, mas também em muitos casos existem empresas bem estruturadas, com produtos de qualidade, que realmente vai fazer alguma diferença para o consumidor. Aí você está tranquilo. E existe até aquele clichê, né, da negociação ganha-ganha. Ganha-ganha. Todo mundo fala a respeito, conceitos, etc. Mas no fundo, no mundo de hoje... se você não faz uma negociação justa e etc. com a outra parte,
no nosso caso, pelo menos, o que a gente percebe é que você se perde um pouco. Com certeza. Porque no meu caso, né, estou vendendo um apartamento para uma pessoa. Não é algo barato, é algo que ele vai ficar ali por muito tempo, então ele vai pensar bastante antes de decidir. E ele vai ser a pessoa que vai fazer a propaganda do meu produto pro vizinho, pro tio, pro primo que for visitar. Ele é a pessoa que vai mandar a manutenção do meu produto, ele que vai entrar em contato comigo. Então, se eu tenho... duradouro. Exatamente, ainda mais em imóvel. É o mais duradouro possível, porque a pessoa... Né, existem casos do cara que compra, passa um ano no imóvel, mas em geral as pessoas compram imóvel para passar pelo menos uns 10 anos. Então, se eu não tenho uma negociação ética e condizente com aquele negócio, eu vou sentir isso na pele depois que eu entregar o imóvel para a pessoa. Porque ela vai me cobrar esse problema da negociação. Porque se de repente ele entrou com uma expectativa, durante a negociação acreditou-se ou ficou implícito que haveria um resultado X. A partir do momento que o cliente entra no apartamento ou leva o produto para casa, que ele se depara com aquilo que ele comprou e não era efetivamente aquilo que ele esperava. É naquele momento que ele vai se sentir injustiçado. Opa, eu estou perdendo, ou eu perdi, ou eu estou perdendo nessa negociação. Nesse mercado, como qualquer mercado, mas nesse mercado principalmente a empresa que prospera é aquela que tem essa conduta, né? E também a questão assim da honestidade, porque independente do setor que você atua, você pode ter feito uma promessa que você, por um motivo que não era diretamente ligado a você, você não conseguiu cumprir completamente aquela promessa. Se você depois conversa com o cliente de forma honesta, resolve o problema dele, isso também é muito vantajoso, né? Você não pode fugir de resolver esse problema. Eu estou falando isso porque, eu não vou mencionar aqui porque é tua concorrente, mas tem um case que eu já estudei de uma construtora que estava perdendo muitos clientes pela venda, mas pelo pós-venda depois, e a partir do momento que eles criaram um setor de pessoas para receber reclamações, mas não só receber reclamações, mas apontar uma solução para o problema do cliente, eles viram a indicação crescer exponencialmente, né? A gente falou durante as aulas ao vivo com os alunos sobre o processo sistêmico da negociação. A pergunta sobre ver onde aquela negociação, aquela conversa está nos levando, é importante porque às vezes a gente tem um input, ou seja, a gente começa o processo de negociação ou de compra ou de venda com algumas falas, né, que a gente muitas vezes já leva de casa, já fez ali o deverzinho de casa. E no decorrer do processo, o jogo pode mudar. Às vezes a gente fez um input positivo, mas acontecimentos no desenvolvimento daquela negociação fizeram com que toda aquela minha bela entrada se transformasse em um desenvolvimento ruim, o que pode gerar uma negociação negativa, uma saída negativa, ou mesmo não gerar resultado nenhum. Eu ter investido tempo e dinheiro naquele cliente, naquele possível cliente, ou naquele fornecedor do terreno, investi tempo e dinheiro, mas não consegui efetivamente a compra ou a venda, justamente por não ter sabido desenvolver muito bem o processo de negociação. Isso acontece muitas vezes quando a gente não está preparado para lidar com situações adversas. Eu sei que você tocou já um pouco nesse assunto, mas eu gostaria de saber mais. Eu tenho certeza que os nossos alunos também gostariam de estudar o seu case, saber como é desenvolvido isso. Você disse que no processo de contratação lá dos seus colaboradores, eu não gosto dessa expressão, é funcionário. O colaborador colabora e não recebe, eles recebem para isso. Então é funcionário. Na contratação dos seus funcionários, vocês trabalham ali com nossa tabela de preço, assim que funciona. Então existe uma espécie de treinamento. Como é que isso acontece? É logo na ambientação? Existe ali um processo mais longo? Como que efetivamente acontece esse processo de ambientação dos funcionários para negociar, para comprar ou vender lá na Plaente? Certo. Na verdade, o melhor exemplo é a nossa equipe comercial, né? Então, na equipe comercial, o que acontece? A gente tem um treinamento inicial, então a gente vai contratar um vendedor novo. Existe um treinamento inicial, que é um treinamento de integração na empresa, que é um treinamento de 2, 3 dias, que aí é conhecer a empresa, o que faz, como é que faz, quem são as pessoas do escritório, entender um pouquinho da empresa.
Esse é um treinamento meio genérico que todos os funcionários recebem quando entram. Passado esse treinamento inicial, na equipe de vendas, a gente tem um período que normalmente dura uns 30 dias, mas isso é variável, depende da pessoa, né, se desenvolveu ou não. Que nesses 30 dias, essa pessoa ela fica só entendendo o que é o negócio. O que é o produto, como é que funciona a tabela, os apartamentos decorados que a gente monta, tipo de acabamento, que é para a pessoa ser treinada no produto e ser treinada no formato de venda. Fico tão feliz em ouvir isso, porque eu acho tão importante as pessoas saberem o que estão vendendo. Exatamente. Então a pessoa conhece o que ela vende primeiro, né? E aí tem até um treinamento de documentação, porque no caso nós vendemos, a grande maioria dos nossos imóveis é na planta, alguns, né, depois de prontos, mas a grande maioria é na planta. Então a gente vende um papel. Então, o meu vendedor, ele tem que conhecer o memorial descritivo do empreendimento, ele tem que conhecer o memorial de incorporação daquele empreendimento, ele tem que saber o que fala o contrato de compra e venda, quais as condições desse contrato, para justamente ser, o que o Jorge falou, o mais transparente possível, para o cara não se sentir lesado depois. Então, nesse aspecto, esses primeiros 30 dias é mais ou menos isso. O meu vendedor, nos primeiros 30 dias de trabalho, ele não vende, ele nem entra no salão de vendas, ele fica só aprendendo. Passado esse período, que vai depender um pouco da desenvoltura da pessoa, né, em geral uns 30 dias, aí sim a gente começa a colocar essa pessoa na prática. Inicialmente, acompanhando outros vendedores. Então ele escuta primeiro, ele fica do ladinho sentado, sem falar nada, só vendo o que acontece. Para ele ver o que o vendedor fala na hora da apresentação do prédio, na hora do apartamento, dos acabamentos, o que ele fala na hora do preço e etc. Então ele pega um pouco da experiência do colega. Depois dessa experiência um pouquinho mais tranquila, ele começa a fazer atendimentos acompanhado. Então ele faz um primeiro atendimento com acompanhamento de outro vendedor. Ele vai ter um sombra. Ele vai ter um sombra. E aí ele vai fazer alguns atendimentos assim, até que ele comece a pegar um pouquinho mais de confiança. Pegou um pouquinho mais de confiança, aí ele vai para campo e passa a atuar sozinho, sem o sombra. Nos primeiros atendimentos sempre tem uma série de dúvidas que aparecem, etc. Até por isso que eu fico disponível, outros colegas ficam disponíveis para ajudar nesses problemas, nessas dúvidas, etc. Mas é um formato que, no fundo, o que eu falo na hora que eu contrato um vendedor? Eu falo para ele, olha, você está entrando agora, você vai ficar mais ou menos 30 dias em treinamento, você vai entrar para o salão de vendas daqui 30 dias em média, pode demorar mais ou menos, mas você vai estar pronto para vender efetivamente daqui a uns 4 meses. Então não gere uma expectativa antes. Se ele estiver pronto antes, ótimo. Melhor para ele, melhor para nós. Agora, pela experiência, a gente sabe que todo esse processo, ele leva 2, 3, eventualmente 4 meses. Mesmo que ele seja vendedor anteriormente de outros segmentos? De outros segmentos, sim. Porque vender imóvel na planta é uma coisa muito específica. O único caso que eventualmente essa pessoa possa estar mais preparada é se ele vier de um concorrente que vende exatamente no mesmo modelo que eu. Sim. Aí mesmo é uma assim, questão... O tempo é menor, né? A adaptação pode ser menor, né? Uma coisa que já me perguntaram também. E a pessoa que trabalha numa imobiliária vendendo imóvel de terceiro? Também, é o mesmo processo, porque vender imóvel de terceiro é completamente diferente de vender imóvel na planta. Então não adianta querer pegar... Você vende um sonho. Casa, apartamento é vender um sonho. Você vende um papel. Se ele pode ver, se ele entra na casa para ver a casa pronta, é uma coisa. Agora, você vender você vende um papel e um apartamento decorado, que não é onde o cara vai morar, né? Apesar de ser as mesmas medidas, o mesmo tamanho, decorado, etc., você está vendendo um sonho para o cara. Diferente de você vender um imóvel pronto, que o cara está entrando no imóvel, na casa, etc., ele está vendo o tamanho da sala, ele está vendo a parede. E um pouquinho diferente. Tem muitas informações técnicas a respeito da construção que o imóvel pronto não tem. Não tem. Esse memorial descritivo que você falou, a questão do financiamento, taxas, e assim, exatamente. É muita informação. Exatamente. Essa questão do showroom, a gente já entra na questão das estratégias. Nas nossas aulas ao vivo, nós vimos diversas estratégias.
Mas vamos conhecer um pouquinho das estratégias que a Plaenge utiliza para fazer as suas negociações. Claro, você não vai entregar o peixe para o bandido, mas, não que vocês sejam bandido, mas é só para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Eu acredito que o showroom seja um fator decisório na compra e venda de um apartamento. Por quê? Você falou no início sobre a questão da compra emocional, compra ou venda emocional. Os estudos indicam que 70% das compras são emocionais e apenas 30% são racionais. Então, a partir do momento que você já está com a ideia na cabeça de comprar um apartamento, você vai até um showroom, aí é a habilidade do vendedor de mostrar os detalhes, o que pode ser feito ali, mesmo que não seja o apartamento dele, a casa dele, mas vai ser daquele jeito. Aquilo já faz brilhar os olhos. Brilhou os olhos, lábia ou persuasão, a venda foi feita. Como é que vocês trabalham essa questão do processo de persuasão, de encantamento do cliente lá no showroom? Então, essa questão do encantamento, ela mudou muito se você pegar de 20 anos para cá, que foi a época que começou-se a pensar em decorar os apartamentos, né? Até então, eu nem atuava no mercado ainda, mas os relatos que a gente nem tem... tinha nascido nessa época, né? Nossa. Os relatos que a gente tem, esses apartamentos antigamente, não existia nem um mercado de imóvel na planta tão profissional quanto o de hoje, porque você não tinha essas ferramentas. Com o advento, né, da venda de imóvel na planta, a evolução do negócio, primeiro criou-se os decorados na torre, para depois a gente chegar no decorado no showroom, o decorado acabou virando a maior ferramenta de vendas que um vendedor pode ter de imóvel na planta. Por quê? Porque é justamente o que você falou, é o encantamento. É a pessoa entrar, se encantar com aquela decoração e, em segundo lugar, ela se enxergar lá dentro com os móveis dela, com as coisas dela. Então ela entra no apartamento decorado, está lindo, maravilhoso, mas ela vê que cabe uma mesa de 6 lugares igual a que ela tem em casa. Ela vê que o sofá que tem no decorado é um sofá de mais ou menos, sei lá, 2 metros, 2,5 metros, que ela tem um em casa que é mais ou menos do mesmo tamanho, que ele cabe ali. Então ela já começa a se enxergar morando no apartamento. É a projeção, né? É a projeção futura. E aí entra o trabalho do corretor, do vendedor, de fazer a pessoa entender isso, né? Se enxergar efetivamente lá dentro, e aí começar esse processo da venda em si, de negociação de valores, etc., que seria a segunda fase. Essa questão de negociação de valores, acredito não, é a mais complicada, porque cada um tem a sua situação, cada um sabe quanto pode pagar, mas pelo que eu percebi até na própria plataforma online de vocês, existe diversas opções que a pessoa pode ali fazer as suas simulações e no segundo momento alguém entra em contato diretamente com a pessoa. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí que funciona. A gente tem a plataforma online, essa plataforma online até por uma questão logística, ela é centralizada na matriz da empresa e ela faz um pré-atendimento, digamos assim, com informações mais globais, né? Até com valores, como você falou, mas na hora do fechamento do ciclo, na hora de você entrar nos pormenores, de você fazer a especificação de pagamento daquele cliente, o formato que ele quer, aí isso é passado para a localidade. Então, no caso, um cliente de Maringá, quem vai falar com ele é um vendedor daqui, que é quem vai ter a chance de sentar frente a frente, conversar com esse cliente, entender, como disse o professor Jorge, escutar esse cliente, porque muito do processo nosso de fechamento de venda vem de escutar o que o cliente tem, o que ele precisa. Porque o pagamento, ele não pode ser engessado, ele é flexível. Necessidade dele. Né? Então, qual é a necessidade dele? Quanto que ele tem dinheiro para dar de entrada? Quanto que ele pode dar de balão daqui a um ano? Tudo isso é da conversa e de escutar o cliente. E eu também acredito que o showroom é uma forma de comunicação que a empresa faz para a atração dos clientes. A gente tratou nas nossas unidades sobre a comunicação empresarial. Além do showroom, que outras estratégias de comunicação a Plaenge utiliza? A Plaenge Maringá, ela tem autonomia para desenvolver peças publicitárias ou é algo que vem da matriz geral? Como é que funciona essa comunicação?
Certo. A gente trabalha com dois tipos de marketing que a gente fala. A gente tem um marketing institucional e a gente tem um marketing regional. O nosso marketing institucional, ele é centralizado na matriz da empresa e são as peças que vêm pronta para nós, sendo a maioria focado na comunicação institucional. Então lá a gente vai ter, por exemplo, um folder institucional de todos os produtos do grupo e etc. Lá a gente vai ter alguns jornaizinhos informativos da Plaenge. Nós temos uma revista Plaenge com matérias, etc. e divulgação dos produtos. Tudo isso é feito pelo marketing institucional. O nosso marketing regional aqui é quem cuida da comunicação dos produtos na cidade. E das campanhas, né? Eventualmente, se eu quiser fazer uma campanha institucional na cidade, o material até pode, às vezes, vir pronto de lá, mas quem vai fazer essa veiculação e tal, esse trabalho vai ser o marketing regional aqui. Então, quando a gente vai fazer um lançamento, as peças são desenvolvidas por uma equipe própria nossa, com os briefings que a regional mesmo gera, a regional mesmo estipula o que vai fazer de comunicação, como que vai fazer essa comunicação, dentro de alguns parâmetros que a gente tem, de orçamento, de algumas experiências que a gente tem do que dá e o que não dá para fazer, e etc. E claro que eu vou defender o papel da comunicação, mas eu falo isso também enquanto consumidor. Há um tempo atrás eu estava na ideia de vou comprar ou não comprar uma casa, um apartamento. Então tudo que eu olhava tinha a ver com isso. Foi nessa ocasião que eu entrei na plataforma de vocês. Por quê? Porque eu vi um outdoor na cidade falando que iam começar um empreendimento novo. O que eu fiz? Parei meu carro, peguei o celular, tirei a fotinho do outdoor para pegar o telefone, pegar o site, e daí chegando em casa eu fui conhecer, saber como é que funciona. Então, eu acredito que essa regionalização seja realmente importante para que as pessoas daqui ou que passarem por aqui, né, Maringá, enfim, nos locais onde a Plaenge está localizada ou está em funcionamento, possam saber quais são os empreendimentos que já existem e aqueles que vão ser iniciados. Nesse sentido, eu gostaria, professor, que o senhor desse o senhor foi ruim, né? Desse uma pequena explicada para a gente das diferenças da comunicação mercadológica, institucional, a interna e a administrativa, que no livro a gente tem um exemplo, mas como foi você que colocou lá, eu gostaria que você desse uma pincelada para os nossos alunos. Ok. Só uma pergunta para o Leonardo, uma curiosidade. Vocês têm uma agência que faz esse trabalho para vocês ou tem um departamento? Nós temos um departamento interno de marketing. Bacana. Então, os conceitos da campanha partem da regional, porque a gente entende, como falou o professor Vitor, a gente entende, o nosso mercado ele é muito regional. Porque eu vendo um apartamento em Maringá, eu não vendo um apartamento em São Paulo, em Curitiba, etc. Então, o meu público é Maringá. Quem conhece Maringá, sou eu que estou aqui na ponta. Exatamente. Né? Então, os briefings, os modelos, etc., a gente manda daqui, né? E nós temos o pessoal da publicidade chama de house, né? Sim. Então a gente tem uma house e essa house ela faz só a parte de layout, gráfica e etc. Que é o papel do marketing. Se a gente for fazer uma divisão, o marketing estuda o mercado, estuda e conhece o seu mercado, quem é o seu cliente, suas necessidades dele. Aí vocês elaboram esse briefing para desenvolver um produto que atenda às expectativas. E a agência faz a parte gráfica, a parte do layout realmente. Para a gente fazer essa divisão, a parte da comunicação, como eu falei mesmo no livro, não é uma das partes mais simples da gente conceituar a comunicação, ainda mais ligada ao marketing, ainda mais ligado à publicidade. Uma das autoras que eu trago no livro, que é a Marcela Lupetti, ela faz uma divisão didática de 4 tipos de comunicação que a empresa pode utilizar dentro de uma empresa, que a empresa pode utilizar no seu dia a dia. A comunicação institucional, que é essa que o Leonardo falou, onde você apresenta a tua marca, o conceito da tua empresa para os seus diversos públicos de interesse, porque a Plaenge, como qualquer outra empresa, não tem só aquele público que o consumidor final que vai comprar o imóvel. Tem diversas pessoas que influenciam, que valorizam a sua marca, e é isso que faz a comunicação institucional. Escolher a Plaenge ou outra construtora está ligado à comunicação institucional que eles fizeram. A marca que foi veiculada de uma forma mais ampla e que acabou fixando na mente do consumidor. Quando a gente fala em comunicação institucional em diversos públicos de interesse, por exemplo, eu posso não ter um produto, não comprar um produto,
mas posso conhecer a marca desse produto. Exatamente. Eu posso também não ter ou não comprar esse produto, mas eu posso gostar dessa marca, desse produto. Por exemplo, eu não tenho uma Ferrari, mas eu amo a marca Ferrari. Por quê? Porque a comunicação institucional, o posicionamento da marca e do produto faz com que as pessoas se apaixonam mesmo não tendo poder aquisitivo. Então eu não vou falar mal da Ferrari. Eu não tenho uma Ferrari, mas não vou falar que uma Ferrari é ruim, porque ela me passou um posicionamento, mesmo eu nunca tendo dirigido uma Ferrari, eu digo que é um carro bom. E esse posicionamento é emitido pela comunicação institucional. E a outra ferramenta de comunicação que a gente tem, que aí é para o dia a dia, é para negociação, é para venda, é para o convencimento de um lançamento, de um loteamento, é a comunicação mercadológica, que vai trabalhar os atributos diferenciais daquele lançamento, daquele produto, e ela é dirigida aí sim ao público-alvo. Mesmo que outras pessoas sejam impactadas por essa comunicação, mas o formato e a linguagem dela é direcionada para quem está interessado em ter um imóvel. Essa é a comunicação mercadológica. E tem a comunicação administrativa, que é aquela que a gente tem um cuidado no dia a dia do fluxo da informação técnica por meio dos documentos, para melhorar a comunicação entre os setores, e tem a comunicação interna, que aí é aquela que eu vou trabalhar com a minha equipe de vendas, que eu vou trabalhar com os meus funcionários ou colaboradores para que todos compartilhem dos mesmos objetivos, se conheçam. Eu costumo fazer a seguinte visão: a comunicação administrativa melhora a informação entre os setores e a comunicação interna melhora a comunicação entre as pessoas. Essa é a divisão só didática, mas eu com a minha experiência até profissional, eu jogo tudo dentro de um balaio só e falo assim: é comunicação que é aplicada às diferentes tipos ou necessidades que a empresa tem. E falando em comunicação, eu até gostaria de saber, ventilou-se que a Plaenge estava ganhando o mercado internacional, que ia entrar no Chile. Como é que estão essas negociações? Não sei se pode falar, se não pode. Não, pode. Na verdade, nós já estamos no Chile. Desde 2009, a Plaenge abriu uma filial lá. Nossa filial funciona em Temuco, que é uma cidade no sul do Chile, é uma das maiores cidades do Chile. Mas por uma opção até de perfil da empresa, a Plaenge nasceu há 40 anos atrás no interior, e foi uma empresa que cresceu primeiro no interior para depois chegar numa capital. Nós optamos por usar da mesma estratégia no Chile, então nós começamos pelo interior do Chile. Temuco é uma cidade de mais ou menos 300, 400 mil habitantes. E nós já temos lá no Chile, inclusive, mais de 1.000 unidades entregues. Uau. Entre casas e apartamentos. Eu estou ultrapassado, então. Está ultrapassado um pouquinho, Vitor. Mas, enfim, essa entrada no Chile surgiu de uma oportunidade de negócio de um dos diretores da Plaenge, que acabou conhecendo um pessoal chileno, e o negócio foi sendo desenvolvido aos poucos, sem muita pretensão inicialmente, mas é um negócio que deu certo. E hoje a gente já tem até prédio lá com um sistema antissísmico para terremoto, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente nem imagina que exista. Quer dizer, sabe que existe, mas não sabe nem como é que faz, né? Exatamente. E tudo tecnologia desenvolvida pela nossa equipe lá e etc. Então, já estamos num processo de internacionalização também. E as técnicas de comunicação, de negociação, as mesmas que são praticadas no Brasil, a mesma política de comunicação, a política de negociação da empresa aqui foi levada para lá, os funcionários são de lá, ou foi alguém daqui para lá para poder fazer levar a política para lá? Uhum. Na verdade, nós temos 2 gestores brasileiros que foram para começar o negócio e tocar lá. São os 2 gerentes responsáveis por toda a operação, mas o restante da equipe é inteira chilena, inclusive os projetistas, pessoal de obra, tudo chileno. Até para que possa caracterizar uma arquitetura, caracterizar o público chileno. E aí até vou um pouquinho mais longe, porque assim, por ser um outro país, as condições de negócio são diferentes, a arquitetura é diferente, as exigências do cliente são outras, a comunicação também acaba sendo um pouquinho diferente. Cultura, né? Tem suas peculiaridades, né? Exatamente. A gente tem o marketing institucional, a comunicação institucional, ela ainda parte daqui, muita coisa de lá a gente acaba conseguindo aproveitar daqui, mas já o marketing, o mercadológico, ele já tem que ser adaptado à realidade chilena. Né? As mídias são diferentes, os layouts são diferentes, porque é adaptado para a realidade local. Olha, eu falei que a gente ia começar a falar e o assunto ia surgir, a gente ia ficar falando bastante aqui, mas nosso tempo está esgotando.
Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, parabenizar a Plaenge, parabenizar a sua pessoa, né, estendendo a Plaenge, pelo modo com que vocês conduzem as negociações e a comunicação. É importante que a gente tenha esses estudos de caso, que a gente conheça esses cases, para entender como que toda aquela teoria, que às vezes lendo lá no livro, fala, não, isso aqui não é verdade, não acontece. Não, mas é assim que acontece. Então, tendo essas experiências, tendo esses casos reais, a gente consegue elucidar para os alunos algumas dúvidas que porventura surjam durante as aulas. Então eu quero agradecer realmente a presença de vocês. A gente está com o tempo estourado, mas querem fazer alguma palavra final? Só agradecer a participação aí, a gente fica à disposição quando precisar, viu, Vitor? Agora eu vou explorar. A gente que agradece. É bom participar, explicar um pouquinho do nosso sistema, como é que funciona, é sempre importante. E pelo visto é um sistema que está dando certo e é um sistema bom, dentro da ética e dentro daqueles conceitos que a gente tem aplicado. Professor Jorge? Foi uma satisfação participar da aula, foi uma satisfação conhecer um pouco mais da Plaenge, principalmente a postura da empresa em relação aos seus negócios. Obrigado pelo convite. E eu agradeço a vocês, queridos alunos, de terem nos escutado. Espero que vocês possam levar esses conhecimentos teóricos e agora aqui os conhecimentos práticos para as atividades de negociação e também de comunicação de vocês nos negócios imobiliários. Um grande abraço.